Graça e paz, queridos. Só para os bonitos. Graça e paz, queridos. Aê, amém. Podia sentar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Glória a Jesus. Não, que está ótimo. Tá ótimo. Como passaram de fim de ano? Bem, quem foi abençoado? Amém? Foi abençoado em 2025? Quem já foi abençoado em 2026? Quem já ganhou uma bênção esse ano? Glória a Deus, glória a Deus. Muito mais Deus tem para nos conceder. Pastor Wilton, Deus abençoe o senhor, sua casa. Bom estar aqui, irmãos. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho que a gente não vem cá. Desde ano passado, né? Atos capítulo 9, a partir do verso 32. Atos 9, 32. Perguntei se você já foi abençoado esse ano. Eu não sei quais são as suas expectativas para 2026, mas a palavra que a gente tem é: se você ora, ore mais. Se você tem fé, busque mais fé. Se você é crente, seja mais crente. Se você é fiel, seja mais fiel. Se você tem temor de Deus, tenha mais temor. Eu até gravei um videozinho, postei lá no grupo da igreja, postei também no TikTok, postei no YouTube. Mesmo vídeo. Desejando um 2026 a todos e lembrando que os prognósticos para 2026 não são bons. Tanto vindos, oriundos daqueles que temem a Deus, os servos de Deus, profetas, homens e mulheres, como também da outra banda, da parte secular, que também tem prognosticadores, agoureiros, adivinhadores, e por coincidência, há uma sincronia na fala de que esse ano 2026 não será um ano muito bom. Vai ser um ano onde haverá muita coisa. A igreja se prepare. Deus tem dado tempo à igreja para a igreja se arrepender, para o povo se arrepender, se converter. Findamos 2025 com um dos maiores escândalos na igreja do Senhor. Aquele caso em uma certa igreja no Pará, onde o pastor tinha um caso com a nora, e isso sob a conveniência do próprio filho, que empurrou a esposa para cima do pai e depois usou disto para chantagear o pai. E também esse ano 2026 já começou com um novo escândalo. Agora um pastor foi preso na certa cidade no Brasil, pastor já também da mesma denominação em outra região. E há uma palavra de Deus do ano passado, que esse ano Deus iria levantar a saia e iria mostrar as vergonhas. Esse ano, queridos, é ano de arrependimento, é ano de alinhamento. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de nos alinhar, que a nossa verticalidade esteja encerrada, definida, estabelecida, não na dúvida, não ainda em cima do muro. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. O tempo é de se acertar. Eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o tema alinhamento, identidade e realidade. Alinhamento, identidade e realidade. Para tanto, o texto é Atos 9, 32 a 35, na minha versão NAA, diz assim: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida,
encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Versículo 35. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela rica e singular oportunidade de estar aqui nesse altar, diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor. Obrigado por esta confiança que teu servo Milton Salles depositou na minha pessoa e por a igreja, Senhor, se dispor a vir, não por minha causa, mas por causa do Senhor, porque eles vieram aqui para cultuar, adorar, bendizer, exaltar, adorar o teu nome. E juntos nós nos ligamos, nos comungamos do mesmo propósito, que é adorar o Senhor. Enquanto isto fazemos, seja o Senhor servido em nos abençoar, aplicando a tua palavra em nossos corações, nos concedendo a graça do entendimento, do aprendizado e do temor para praticá-la. Glorifica o teu nome, visita o teu servo Milton, tua serva Cássia e a nenenzinha Micaela. Abençoa essa família, Senhor, pastoral. Que a graça do Senhor seja sobre eles e que o Senhor os surpreenda onde eles estiverem, com a tua proteção, com a tua bênção. E enquanto isto, a igreja do Senhor aqui continua marchando, crendo e esperando a volta de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Alinhamento, identidade e realidade. 3 coisas simples. E o texto nos fala disto. É impressionante. A experiência aqui vivida por Enéas e também vivida por Pedro. E imagino eu, creio eu, Pedro não estava sozinho. Eles nunca saíam sozinhos. Ele chama Enéas, ele chama pelo nome. Enéas! E o texto diz para nós que Enéas era paralítico. Então há uma certa discrepância aqui. E você vai entender por quê. Há uma certa discrepância, algo assim meio que antagônico aqui nessa história, na vida de Enéas. Mas antes de entrar aqui no texto, eu quero trazer uma certa ministração periférica ao texto para podermos entender um pouquinho melhor. E eu queria perguntar a você: você sabe qual é o significado do seu nome? O que seu nome significa? O meu é Juraci. Jura significa mãe. Si, conchas. Conchinha de mar. É o nome tupi-guarani. Mas também significa estrela, ou aquele que é como uma estrela. Isso eu concordo, porque meu cabelo até brilha um pouquinho, né? Tá meio prateado, né? Surfista prateado. Qual o significado do seu nome e qual a importância do seu nome? Já pensou nisso? Qual a importância do seu nome na comunidade, aqui na cidade, na sua família? Quem tem o nome mais forte da sua família? Já parou para pensar nisso? Qual o peso que o seu nome tem para você? Porque tem gente que não, meu nome, não estou nem não. E aí empresta o nome para fulano, Beltrano, Cicrano, e fulano toma o nome emprestado e bagunça tudo. Eu conheço várias pessoas, irmãos, um pastor amigo meu, um casal de pastores, emprestou o nome deles para uma pessoa muito amiga, próxima à chegada. E esse camarada arrumou uma dívida para ele no banco de mais de 30 mil conto. Amigo. Aí nessa semana, conversando com uma outra pessoa, que em decorrência desse até se esfriou um pouco,
com o Evangelho, embora não tenha desviado. Tomou um calote da esposa. A esposa, com acesso às contas, depois de limpar tudo, até um terreno vendeu, ó, pocou fora. Duro, né? Cuidado com o seu nome. Eu trouxe aqui alguns nomes. Tem algum Mateus aqui dentro? Tem nenhum Mateus aqui, não? Ah, não tem. Tem alguma Adriele aqui dentro? Adriele? Tem. Qual o significado do seu nome, Adriele? Você sabe? Significa rebanho de Deus. Olha que lindo. Adriele significa rebanho de Deus, Assembleia de Deus. Ou que pertence à congregação de Deus. Adri, ela é Deus, né? Tem algum Milton nessa igreja? Tem? Tem. Milton é o cara. Milton, o nome dele é de origem inglesa, significa cidade do moinho, ou cidade do meio. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai ouvir depois, viu, Milton? Seu nome significa cidade do meio. Tem alguma Cássia na igreja? Tem. O nome dela significa, é de origem hebraica e significa canela, aromática, perfume, fragrância. O nome de Cássia, na origem hebraica. E na sua associação latínica, ela é o mesmo nome Késia, que é o nome de uma das filhas de Jó. Tem algum Odaí aqui na igreja? Está aqui, Odaí. Você sabe qual é o significado do seu nome, Odaí? Pastor Odaí? Como é que chama? Sim. Mas tu falou o que aí? Ah, porque eu entendi você falando guerreiro. E é isso que significa. Guerreiro. É de origem germânica, seu nome. Alemã, germânica. Significa rico guerreiro. Então, quando você entrar em casa, a tua bela esposa vai dizer assim: lá vem chegando o rico guerreiro. Olha que beleza. O rico guerreiro. Ou poderoso, também aquele que tem fortuna, riqueza, ó. Receba. Começou, você está pegando o gancho aí? Identidade. Qual a identidade dele? Odaí. Qual o significado? Aí nós vamos depois levar para a realidade. Você está entendendo? Deixa eu colocar outro nome aqui. Tem alguma Gilmara aqui na igreja? Segure aí, pastor Darlan, para ela não estourar aí. Também de origem germânica, significa espada brilhante. Pensou? Coisa linda, né? Combatente ilustre. E diga-se de passagem, essa irmã travou uma batalha e venceu, né? Está aí. Ao lado dela está aí o grande homem que foi instrumento de Deus para tornar essa mulher uma guerreira de fé, esperança e perseverança. Não é verdade? Combatente ilustre ou famosa no manejo da espada. Tem algum Darlan aqui, né? Eu fiz questão de pegar os nomes e pesquisar. Darlan é um nome que significa aquele que vem. Quando ela estava no altar, ela dizia: e já vem, é aquele que vem. Quem é teu esposo? Aquele que vem. Quem é teu pai? É aquele que vem. Darlan significa aquele que vem, né? De Arlanque. Arlanque é uma cidade francesa. Roberta, tem alguma Roberta aqui? Não. Tem algum Antônio? Antônio, lá no fundo, significa inestimável. Olha, valioso, de valor incalculável. Olha que cada nome, né? É preciso pensar nisso. Tem alguma Márcia aqui na igreja? Márcia, tem? Significa guerreira, marcial, dedicada a Marte. Tem algum Lucas? Iluminado, ó. Tá vendo? Iluminado, ou protetor de luz, e por aí vai alguns nomes, né?
Interessante. Eliene, aquela que pertence à natureza divina. Rita significa pérola. Então vamos para o texto. Enéas. Francisca não coloquei na lista aqui. Oh, meu Deus. E é o nome da minha mãe, eu não coloquei aqui, tá vendo? Agora vamos para o texto. O texto conta a história de Enéas. E nós estamos falando de alinhamento, identidade e realidade. Marque bem. Alinhamento, identidade e realidade. O nome de Enéas significa... Aliás, antes de falar do significado de Enéas, deixa eu pegar aqui um outro. Um nome interessante na Bíblia, de uma história interessante, Nabal. Quem já ouviu falar de Nabal? Nabal, quem era a esposa dele? Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa, bonita, linda. E Davi, que não foi besta, tomou-a por esposa. Nabal significa, que é um nome de origem também hebraica, que significa tolo, insensato, vil, imprestável. Lembra que exatamente isso ela disse para Davi? Quando Nabal, na sua loucura, na sua insanidade, não se dispôs a abençoar Davi com seus homens que estavam com fome, nem sequer para retribuir-lhe o favor que Davi e seus homens fizeram quando guardaram e protegeram os seus rebanhos no campo. E por causa desta ausência de bondade de Nabal, a ira de Davi se levanta e ele diz: eu vou fazer então com ele. Até amanhã de manhã não vai ter ninguém vivo. Abigail, não sei como, a Bíblia não conta como, mas ela tomou conhecimento de que Davi estava indo em direção à sua casa para destruir a sua família e os pertences, porque Nabal havia negado o favor àquele que já estava debaixo de uma unção de rei. Abigail, que significa alegria do meu pai, fonte de alegria, ela vai então ao encontro dos homens de Davi e em sua sabedoria, graça e humildade, ela prepara jumentos com comida, com alimento, com bebida e chega mandando para Davi. Ela chega, se humilha e ela diz: meu Senhor, não perca tempo com aquele homem. Nabal é o seu nome e assim como é o seu nome é ele, a alegria habita com ele. A Bíblia diz que Nabal era um homem incomunicável, duro de coração. A realidade de Nabal era condizente com a sua identidade. Nabal, de fato e literalmente, tinha uma identidade alinhada com a sua realidade. Tal qual o nome Nabal, loucura, insensatez e por aí vai, tolo, assim também era ele. Beberrão. Um outro nome interessante é Jacó. Esaú chega a dizer em Gênesis 27, 36, Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. E Enéas? O texto diz para nós que Enéas, cujo nome significa louvável, glorioso, alegre ou alegria, elogiável. Olha que nome. Olha que significado. Ele tinha uma identidade de um homem alegre, louvável, glorioso, mas uma identidade desalinhada com a sua realidade. Homem vencido pela paralisia, homem paralítico, vivendo de esmola. A realidade de Enéas não condizia com a sua identidade. O seu nome, ele tem um valor, ele tem um tesouro nele. E o nome é algo tão sério e tão importante que todas as vezes que Deus se manifesta ao seu povo, ele o chama pelo nome.
E como se fosse pouco, a palavra de Deus diz em Apocalipse 2, quando aquelas cartas vão para as 7 igrejas, em uma delas ele fala assim: ao vencedor darei a ele uma pedrinha branca, com um novo nome, que só ele sabe. Essa esperança eu tenho. Não vai ser Juraci, não. Com certeza. Quem sabe seja Odair, hein? Quem sabe? Mas eu não sei. Voltando para o texto e usando como pano de fundo para as nossas lições, dá para extrair do texto aqui uma pergunta que eu faço e transmito para você. Repasso para ti essa pergunta. A minha realidade, a sua realidade, reflete a sua identidade? Você caminha conforme diz que o seu nome é? Você vive conforme diz o seu nome? O nome é uma unção que se coloca sobre nós. O nome é uma herança, é uma profecia, é uma ministração. Meu nome é Juraci Cardoso. Quando eu nasci, foi na época do governador Juraci Magalhães. Daí meu pai coloca o nome de Juraci. E só me chamava de Juraci Magalhães. Ele não pôde colocar Magalhães porque ele não tinha como sobrenome. Continuamente nós chamávamos Magalhães, ele me chamava assim, Magalhães. O tempo se passou, mudamos para Belo Horizonte, quem já é daqui da Bahia. Esqueceu Magalhães. Mas quando meu pai coloca um nome sobre mim, Juraci, com desejo de que fosse Juraci Magalhães, mas ministrando, declarando, ele está derramando, trazendo sobre mim uma unção de governo. Olha que interessante. Uma unção de estadista. Me coloca o nome de Juraci, alguém que nasceu para brilhar. Alguém que nasceu para ter uma luz refletida. Olha a minha responsabilidade. Olha a unção, olha a herança, olha o peso que pesa, que está sobre mim. Olha o peso que está sobre você. O seu nome não é um nome por acaso. Quando seu pai, sua mãe te registrou, ele teve um propósito em colocar sobre você o nome e o porquê dele. Quando eu escolhi o nome dos meus filhos, primeiro filho ainda estava no mundão, tomando aquelas coisas brancas meio envenenadas. Meu primeiro filho nasceu. Resultado de vida errada e tudo, meu filho é uma bênção. Um dos meus apelidos era Nicásio. Não sei porquê, mas me colocaram apelido, família de Nicásio. N-I-C-A-C-I-O, Nicásio. E eu, sem saber o significado, naquele tempo não tinha essa preocupação, registrei meu filho com o nome de Nicásio. Mas tive o cuidado de colocar um segundo nome, que eu gosto do nome composto. Coloquei Nicásio Emanuel. Essa quarta profética. Você precisa guardar isto. Pega esse vídeo para você lembrar dessa mensagem. Porque de repente você vai precisar de lembrar disto e ministrar sobre os seus a importância do peso do nome. E que muitos que têm a mania de dizer: meu filho é nada, esse menino não estava, essa menina é isso, você passa a mudar o seu vocabulário. E se por um acaso o teu nome tiver algum significado negativo, depois a gente fala disso. Coloquei o nome de Nicásio Emanuel. Depois, em Cristo Jesus, agora eu vou descobrir qual o resultado, qual o significado do nome do meu filho. Vitorioso, vencedor. Emanuel, Deus conosco. Registrei minha filha com o nome de Poliana, Poli de 4, Ana, 4 vezes afortunada, 4 vezes abençoada. E os daqui, eu tenho esses dois nasceram em Belo Horizonte, daquele tempo do passado. Meu mais velho já tem 40 anos. Meu neto tem 20. Filho dele. Os daqui eu dei o nome de André William. Só nome forte.
O segundo, Daniel Hanani, porque Hanani era o nome do irmão de Neemias, um homem que foi responsável em Jerusalém em levar as boas notícias, talvez mais, mas era interessante, cuidadoso para levar as notícias para Neemias. Era um guerreiro. Registrei meu filho com o nome de Daniel Hanani. Daniel, Deus é meu juiz. Qual o seu nome? Em Marcos 11 nós vemos essa história aqui, onde vemos Enéas, um homem que é identidade de louvável, de glorioso, de alegre, elogiável, mas no entanto a sua realidade transmitia dor, tristeza, desespero, inércia, paralisia, morosidade, passividade. É totalmente o oposto, um antagonismo total. E ele estava ali levando uma vida de miséria. E a gente fica lembrando, paralelo a isso, a gente vê Jesus passeando em Jerusalém, e amanhece um dia e ele amanhece com fome. E ele chega em uma figueira cheia de folha. Para você que não sabe, essa figueira, esse tipo de figueira aqui, que Jesus procurou frutos, era a figueira que dá, você pode pesquisar isso, os frutos dela vêm antes das folhas. Então, quando uma figueira está toda madura, já com frutos, seus frutos bons revela-se pela folhagem. E Jesus olha aquela figueira, cuja identidade dizia: eu tenho muitos frutos. Jesus chega até ela e não acha frutos, não encontra frutos. E ele amaldiçoa. Você é mentirosa, você diz que é uma coisa, mas está sendo outra na realidade. Nunca mais coma fruto de ti. Tem texto que diz que na mesma hora ela murchou, tem texto que diz que no outro dia, quando passaram lá, Marcos 11 fala isso, que no outro dia a figueira estava murcha e seca, até a raiz. Porque a realidade dela não estava alinhada com a sua identidade. A figueira está falando de Israel. O problema da figueira não era não dar fruto. Não tinha problema não ter fruto. O problema é que ela dizia que tinha, mas não tinha. Qual a sua identidade? Em Deus. Quem você é em Deus? Por que nós eu comecei a ministrar aqui falando que 2026 será um ano diferente. E que você precisa estar alinhado. Porque tem muita gente ainda que não entendeu que Jesus está voltando. Tem muita gente que ainda não entendeu que Deus tem olhos como chama de fogo. E Ele não apenas vê tudo, mas Ele ouve tudo, Ele sabe de tudo. E nada o apanha de surpresa, e não há nada que possa ficar oculto aos seus olhos. E muitos de nós estamos assumindo um compromisso com Cristo, com testemunhas oculares, mas temos vivido uma vida que é totalmente oposta à nossa confissão de fé. Nós declaramos que somos crentes em Jesus. Nós temos declarado uma identidade de cristão. Mas muitos de nós têm vivido uma realidade que parece que nunca ouviu falar de Deus. Qual é a sua identidade em Deus? A sua realidade de vida reflete a sua identidade? Não dá mais tempo, gente. Não dá mais tempo. Aí eu fico perguntando, o pastor que eu vi o vídeo hoje, ele foi preso por pornografia infantil. Está preso. Gente, que 30 e poucos anos de ministério. Ninguém vê. Não, Deus não está vendo. Não, ninguém, está escondido aqui. No meu computador tem uma pasta secreta. E a federal só filmando. E o que é pior?
Na reportagem diz que a Polícia Federal advertiu ele, já havia advertido uma vez. E quando a polícia chegou na casa dele, ele tentou apagar algumas coisas, mas não tem jeito. Está preso. Não só por armazenar, mas também por compartilhar vídeos de pornografia infantil e acompanhado de violência infantil. Deus está vendo. Qual é a sua realidade? Na sua casa, no seu trabalho? Irmãos, 2026, esse ano, Israel completa 78 anos de existência. 78. Salmos 90 diz que uma geração dura de 70 a 80. 70 anos, havendo vigor, 80. O que passar dos 80 é canseiro e enfado. Mas até 80. Pode procurar as profecias, as revelações, estudos, apanhados, levantamentos, estudos, falando sobre Israel. E Jesus disse que não passa essa geração antes que todas as coisas aconteçam. E os grandes homens de Deus, no Brasil e no mundo, grandes profetas de Deus, têm tido visões, revelações e têm dito: 2026 será um ano ardoroso, difícil, na área da alimentação, em tudo, política, finança, tudo. É tempo de alinhamento. O que eu posso extrair do texto ainda? Em segundo lugar, aí você vê Enéas, ele está, parece que pedindo esmola. O texto vai dizer para nós que Pedro, ele está indo visitar os santos que moravam em Lida, e ele encontra lá certo homem. E normalmente esses paralíticos pediam esmolas. Aí Pedro encontra com ele. Pode ser também que ele já tenha sido alguém que já havia se convertido, porque fez parte dessa caminhada, dessa andança de Pedro. E Pedro diz para eles: ó, Jesus dá saúde. Quem sabe ele tinha ouvido falar do Evangelho, quem sabe ele já tinha se confirmado, mas ainda não tinha vivido uma experiência. E Pedro, apóstolo, chega lá, olha para ele e diz: Enéas, poxa, que contradição é essa? Jesus te dá saúde, homem, levante-se. Arruma a tua cama, homem. Levante-se. A nossa realidade só reflete a nossa identidade quando Cristo entra em nossa vida. A nossa realidade só reflete a nossa identidade quando Cristo nos encontra. Meu irmão, pensa comigo. O nome de Naamã significa agradável, belo, desejável. Agradável, belo, desejável. Mas qual era a realidade de Naamã? Um excelente guerreiro, homem de ponta, homem de frente de linha, homem de batalhas, vencedor, usado por Deus. A Bíblia diz que Deus, por meio dele, deu muitas vitórias à Síria. Mas quando Naamã se despia das suas roupas, era a sua dor, porque ele era leproso. A sua identidade era uma, a sua realidade era de um homem vencido por uma lepra, um homem derrotado por uma doença, um homem triste de alma, um homem tido por nojento, purulento, apodrecendo, com a saúde se esvaindo, sem esperança. Até que um dia, uma criança, de forma indireta, diz a ele, por meio da esposa, fala com ela: você é uma minha senhora, Israel tem um homem de Deus lá.
E quando Naamã, o belo, o agradável, quando ele encontra com o homem de Deus, quando Deus entra na vida dele, a sua realidade é transformada. Meu querido, me permita e me perdoe pela minha insistência, pela minha repetição, mas nós estamos diante de um Deus que sabe de tudo, de um Deus que vê tudo. O nosso governo em casa, a nossa educação familiar, a maneira como nós educamos nossos filhos, temos o padrão estabelecido para relacionamento, seja relacionamento conjugal, seja educação familiar, seja relacionamento empresarial, seja relacionamento de servo com patrão. O padrão está aqui. Relacionamento de filho com pai, pai com filho, pastor com ovelha, ovelha com pastor. O padrão está aqui. O propósito de Deus em Cristo é te alinhar aos princípios e aos propósitos dele. Pois não faz sentido, é algo insano até, ilógico, quando eu me encontro com Cristo e a minha vida não é transformada. Meu palavreado continua chulo, os meus hábitos continuam os mesmos. Que Cristo é esse que transforma, que muda, e eu não fui mudado, eu encontrei com o verdadeiro Cristo. Esse ano de 2026 é um ano onde eu vou declarar, dia após dia, profeticamente, eu não serei mais a mesma pessoa que tenho sido algum tempo atrás. Muita coisa na minha vida não vai haver mais. Vou deixar a impureza sexual, vou deixar a mentira, vou deixar a preguiça, vou deixar o roubo, vou deixar os vícios, vou deixar isso, aquilo. 2026 eu vou me alinhar com meu Deus, porque eu tenho uma identidade que diz que eu sou mais que vencedor. Eu tenho uma identidade que diz que eu tenho que ser santo, porque o meu Criador é santo. Eu tenho uma identidade que diz que sem santidade eu não verei o meu Senhor. Então 2026 é um ano de transformação, de mudança, é um ano profético em minha vida. Eu não aceito nada menos do que ser um homem santo, puro, verdadeiro e vitorioso. Eu não aceito não ser uma estrela, alguém que nasceu para brilhar. Eu não aceito isto. Você não pode aceitar. Você é mais do que vencedor. Você nasceu para vencer, para triunfar. Você não nasceu para viver em derrotas. Independente do que teu nome diz que você é, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Independente disto, o propósito de Deus para comigo, para contigo, é nos alinhar à identidade de Cristo. Cristão, todo mundo sabe, significa pequenos cristos. Deus confiou a nós. Jesus vem e Ele não buscou na elite dos homens religiosos da época pessoas capazes para segui-lo. Ao contrário, Ele procurou os indoutos, os incapacitados, aqueles que não eram um pescador, um coletor de impostos. Ele pegou pessoas rudes e transformou em homens dos mais nobres que essa terra já viu. Um Pedro bravo, furioso, carnal, imediatista, transforma num grande pregador. E as suas pregações refletiam que ele havia tido um encontro com Cristo. Jesus vem para mudar, para transformar. Jesus entrou no seu casamento, querido, para te dizer que Ele chamou o casal para ser um só, uma só carne. Na sua casa, querido, não pode ter duas finanças. É uma finança só. A sua casa não é um ambiente de unidade.
a sua casa, a sua família. O que precisa imperar lá é a palavra nosso. É o nosso carro. É o nosso dinheiro. Você não diz, casado, é a nossa cama? É o nosso filho? Por que o dinheiro não é nosso? Por quê? Porque muitas mulheres nem sabem quanto que o marido ganha. E vice-versa. Por que não há compartilhar de valores financeiros? Por que, gente? Por que Mamon impera na família? O Deus do dinheiro. Não, aqui você não mexe. Isso aqui é meu. Eu trabalhei para ganhar isso aqui. Eu não tenho que dar satisfação a você de quanto eu ganho. Me diga apenas o que tem que pagar. Jesus entrou para nos alinhar, gente. Jesus entrou na sua família para fazer de você, homem, um sacerdote. Homem, você não pode, pelo amor de Deus, você não pode deixar para a tua esposa, não que ela não seja digna disso, não é isso que eu estou falando, mas é pelo alinhamento, é para o qual Deus te chamou. Você não pode deixar a vida espiritual da sua casa ser decidida por sua esposa. Tem pecado nisso? Não é que seja pecado, querido. É o alinhamento. É você que tem que chamar. Esposa, vamos embora, né? Meus filhos, peraí, vamos ler Bíblia. Como é que é isso? Não, vamos, café da manhã, vamos tomar um café, vamos ler Bíblia primeiro. Não, vem cá, meus filhos, vem cá. Papai quer orar por vocês. Não, vamos reunir aqui, gente. Como é que é isso? Não, nós vamos para a igreja sim. Queridos, quantas casas, em quantas famílias, quem lidera a vida espiritual da família é a esposa, e ela fica pedindo, implorando: Deus, levanta meu esposo, Deus, desperta meu marido. Até quando, homens, vamos andar desalinhado com a nossa identidade em Cristo de sacerdote? Identidade ou alinhamento, identidade e realidade. Deus nos chamou como homens para estabelecer como cabeça. Com Cristo, querido, tudo tem que romper, meu Deus do céu, inclusive a paralisia. Quando Pedro encontra Enéas, levanta, Jesus te dá saúde, bora. Você não foi chamado a viver isso não, meu irmão. Levanta. Como assim, Pedro? Levanta, eu levanto. Vai andar, bora, vamos andar. A sua identidade em Cristo é outra, Enéas. Jesus te dá a saúde. Jesus muda o seu lar, muda o seu casamento, muda a sua realidade, muda a sua realidade espiritual em tudo. Quando Pedro diz para Enéas: levanta-te, implícito está aqui nessa fala de Pedro. É preciso haver uma ressonância ou uma verbalização. Ele fala e precisa encontrar o eco da sua palavra. Ele precisa ouvir a sua palavra sendo respondida, sendo ouvida e tomando conta do ambiente. Foi o que aconteceu. Enéas se levantou. Enéas creu. Deus nos dá uma palavra e Ele espera um retorno. É como um bumerangue que se joga, ele vai e volta. É como você chega em um campo de montanhas, você fala: ei! E você escuta aquela voz. Tem uma ressonância. Deus chega no jardim e diz: Adão! Adão não aparece. Por que antes aparecia? Porque antes ele estava alinhado. Todos os dias Deus falava com Adão. Mas o pecado desalinhou. O pecado rompeu com a identidade da comunhão, a identidade do relacionamento, do temor. O pecado rompeu. E se nós permitirmos que esse mundo que está aí nos seduza, nós vamos perder a nossa identidade. Nós vamos viver de aparência. E uma hora a conta chega. Uma hora
A Polícia Federal bate na porta. Porque a minha não, arrependido. Porque a identidade do moço lá não condizia com a sua realidade. O que é pior, na reportagem ainda mostra as mensagens dele, nos vídeos dele com mais de 500 mil seguidores. Pensa comigo, um homem com mais de 500 mil seguidores, dando instrução de como viver uma vida cristã verdadeira. Mas a sua realidade, nos bastidores, para a sua realidade refletir sua identidade, você tem que fazer como Enéas, você precisa crer, você precisa agir. Pedro diz: levanta-te. Ele recebeu, ele creu, ele levantou. E o que é interessante, é que quando você volta a pensar em Naamã, por pouco, por um tris, Naamã perdia o que Deus havia liberado para ele. Por causa da postura do homem comum, por causa da postura do homem arrogante, por causa da ausência de humildade, quase que ele perde. E as coisas de Deus, para você receber, você precisa de humildade para receber. Como criança, você precisa crer. Você dá uma palavra para uma criança, ela pega a palavra, ela crê. Papai vai para a rua, papai chegar e traz bala para você. Tá bom, papai. O papai chega em casa. Papai, cadê minha bala? Oh, meu filho, esqueci. Que palavra é essa? A criança, ela crê. Ela pega a palavra. Quando Naamã é chamado, fala para Naamã. Fala para Naamã. Se jogar, se derramar, se mergulhar 7 vezes. Naamã arrogante diz: quem eu? Eu tenho postura, eu sou líder. Eu sou um grande soldado, um grande general, guerreiro. Eu? Mas Síria tem rios melhores, Farfá. Tem rios melhores lá. Se fosse para mergulhar, eu mergulharia ali. Mas não é a placa dele nacional que dê a presença de Deus. Não é título de cristão, é vida cristã. Não é falar, é viver. Até que Deus levanta alguém e diz para ele: meu mestre, meu senhor, se fosse algo impossível de fazer, olha o seu estado, Naamã. É coisa simples, o homem vai lá e mergulha, deixa de ser arrogante. Receba o que Deus tem para te dar. Quantas vezes na igreja nós convidamos pessoas, vêm para oração, e a gente sabe que ninguém tem gente que precisa de oração, mas não tem a humildade de vir à frente para receber oração. Não, eu não, eu vou me expor aqui. Está doido? Está doido? Você que está fraco na fé, está meio na luta, vem cá, nós vamos orar por você. Eu não, eu sou um poderoso. A vida é capengando, paralítica, mas não tem a humildade de sair do seu lugar e dizer: eu preciso. Eu sou um miserável pecador, eu estou mal. Me ajuda, por misericórdia, senão eu vou para o inferno. Me ajuda. Você precisa de crer. Você precisa levantar. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, levante-se. Eu quero falar com você. Por último, Pedro diz para Enéas: arruma sua cama. Arruma sua cama. Levante-se e arruma sua cama. Sai desse lugar. Sai do comodismo. Chega de paralisia.